Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui em mais um programa Sua Saúde, na TV Guarujá. Sou o Dr. Marcelo Gaspar e hoje vamos dar continuidade ao nosso tema da última semana, que foi sobre menopausa. Para encerrar aquele assunto da menopausa, gostaríamos de falar sobre a questão do tratamento da menopausa, que é um tema muito controverso hoje em dia, pois existe uma questão, após um estudo da Organização Mundial de Saúde, sobre dá ou não no tratamento hormônios para as mulheres na menopausa, naquela fase da menopausa. Então, quem vai decidir isso é o médico, é o ginecologista que vai decidir se a senhora precisa ou não de hormônio na menopausa, naquela fase. E quando que ele vai dar e por quanto tempo ele vai dar hormônio e qual tipo de hormônio. Então, isso vai depender muito do quê? Dos sintomas que a senhora esteja apresentando nessa fase da menopausa. E o hormônio vai ser dado a menor dose e pelo menor tempo possível. Por quê? Porque alguns estudos mostraram que alguns hormônios, ao invés de trazerem benefícios, como se acreditava antigamente que traziam, trazem o quê? Prejuízos para a saúde das mulheres, né? Estudos da Organização Mundial de Saúde mostraram que alguns hormônios, inclusive, estão relacionados a aumento da incidência de infarto e de derrames, que são acidentes vasculares cerebrais nas mulheres. Então, o médico ginecologista que vai fazer o seu acompanhamento, após a senhora fazer os seus exames, lógico, né? Ninguém vai começar a um tratamento hormonal quando necessário, sem ter feito os exames, vai individualizar o tratamento hormonal para cada paciente. E aí sim, reduzindo os sintomas, aliviando os sintomas, ele vai adequando aquele tratamento até que a senhora não tenha mais os sintomas e aí podendo suprimir aquele tratamento hormonal e fazendo só uma terapia de base para que a senhora possa realmente ter um envelhecimento, enfim, ter uma vida tranquila, sem a necessidade da dependência dos hormônios e os malefícios que alguns deles possam trazer, né? Agora, o grande problema hoje em dia que nós observamos em relação à menopausa é justamente a questão da osteoporose, como nós falamos no outro programa. A osteoporose, volto a repetir, o que é? É quando a pessoa perde o quê? O cálcio, o mineral cálcio do osso. O que o cálcio faz? O cálcio ele dá a resistência, ele dá a força no osso. E quando aquele cálcio é perdido no osso, aquele osso vai ficando fraquinho. Então ele fica tipo aquelas buchas que quem é do interior sabe disso, conhece muito bem aquelas buchas, né, que o pessoal usava para tomar banho, são todas porosas, né? E ele ficando daquele jeito, o que acontece? Aquele osso perde a sua resistência e qualquer trauma, por menor que seja, acaba fazendo com que aquela mulher tenha uma fratura aquele osso quebre. E com isso, essas fraturas são também, por ter pouco cálcio, de difícil consolidação. Ou seja, aquelas fraturas, para que aquela paciente, aquela senhora fique boa, volte a andar daquela fratura, ou seja, aquele osso solde, vai demorar muito tempo, porque ela não tem cálcio para isso, né? Então, são fraturas muito difíceis. Além do que, a pessoa vai ficar acamada há muito tempo, vai levar a uma série de outros problemas àquela paciente, né? Então, a osteoporose hoje tem sido um problema muito sério dessa fase da pós-menopausa. E a osteoporose, ela é tratada como? Normalmente nós tratamos a osteoporose, nós fazemos a prevenção da osteoporose, não necessariamente, única e exclusivamente com hormônios. Nós tratamos com outras medicações próprias para o tratamento dela, né? Medicações essas que são vendidas em farmácias normalmente ou em farmácia de manipulação, a depender do tratamento. E nós vamos fazendo esse tratamento e um acompanhamento que normalmente é feito através de um exame chamado densitometria óssea. E esse exame é feito normalmente de controle anualmente. Por que anualmente? Porque não adianta você dar um tratamento para evitar a perda acelerada desse cálcio. Ou mesmo até tentar uma reposição, por menor que seja desse cálcio, e daqui 3, 4, 6 meses tentar repetir esse exame de densitometria, porque a reposição vai ser muito pequena.
Então, praticamente o aparelho não vai ter sensibilidade, o método não vai ter sensibilidade para mostrar uma reposição. Então, por que eu estou explicando isso? Porque boa parte das vezes, as pacientes que começam uma terapia, um tratamento para osteoporose, elas ficam naquela ansiedade, né? Porque também elas têm aquela preocupação da fratura, né? Então, o que vai acontecer? Elas normalmente querem daqui 4 meses, 6 meses já repetir a sua densitometria. E nós falamos, não, normalmente em 1 ano. Então, o que é a densitometria? Só para que nós possamos saber, né, direitinho. É um exame que a paciente deita em uma máquina, né? Normalmente algumas clínicas aqui na nossa cidade tem, lá na nossa clínica, na CRM, tem o exame de densitometria. A paciente deita em uma máquina que faz o exame com uma dose muito baixa de raio-x. E ela faz uma análise da quantidade de cálcio, basicamente, em dois locais do corpo do paciente, né? Basicamente na coluna lombar e na cabeça do fêmur, no colo do fêmur, perdão. Né? Então, esse exame é feito, né, nesses 2 locais, e nesses 2 locais é medida a quantidade de cálcio que tem no osso. E aí, você depois do tratamento, você mede naquele tempo, né? Você vê se necessita ou não de tratamento. Aquele exame, ele diz mais ou menos se a paciente está com uma quantidade normal para a idade, ou se ela está com uma osteopenia, ou seja, menos cálcio do que deveria ter para a idade, ou já uma osteoporose, uma quantidade muito abaixo, né, de cálcio do que ela deveria ter para a idade. E, a partir do momento que você já tem esse resultado em mãos, você já tem algo para que você possa tratar aquela paciente e comparar daqui a 1 ano se o seu tratamento foi eficaz. Então, daqui a 1 ano, normalmente você repete esse exame, e lógico, você não vai tratar um exame, você vai tratar a paciente, então você vai ver o estado clínico da paciente, as queixas da paciente se melhoraram, né? E com isso, você tem o quê? A evolução do tratamento, e você vai adequando o tratamento. Hoje tem várias medicações para isso, né? Para tratar a osteoporose. E normalmente você consegue ótimos resultados, evitando que essa paciente tenha essas fraturas causadas por osteoporose, né? Que realmente são muito prejudiciais nessa fase da vida. Bom, o que eu tinha para falar hoje, basicamente, era isso, sobre osteoporose. Lógico, as dúvidas têm que ser sanadas principalmente com o seu médico ginecologista ou com o ortopedista, né? Que o tema é muito vasto. O que eu tenho só é agradecer a grande audiência. Gostaria de deixar aqui o nosso e-mail para dúvidas, que é drmarcelogaspar@gmail.com, drmarcelogaspar@gmail.com. Se quiserem ligar na nossa clínica, na CRM, os telefones são 3384-5223, 3384-5223 ou 3384-2913, 3384-2913. Ou mesmo ligar para aqui para a TV Guarujá, podem deixar suas dúvidas que nós responderemos nos próximos programas. Eu queria deixar um forte abraço a todos, agradecendo a grande audiência e dizer que aqui na Guarujá, sua saúde em primeiro lugar. Uma ótima semana a todos.